Aí. Tá bom a temperatura, pessoal? Tá? Se precisar, a gente diminui ou aumenta, tá bom? A temperatura. Bom dia para vocês. É, eu vou fazer de novo a pergunta. Tem alguém que não está no grupo do WhatsApp? Ah, olha lá. Você tem meu telefone? Não, eu vou colocar aqui meu telefone. Manda um oi para mim, para eu te colocar no grupo, tá? Quem ainda não preencheu o formulário que está no grupo, por favor, preencha, tá? Porque hoje já é quinta-feira e agora no final de semana eu já vou começar a fazer o cadastramento de vocês na plataforma. Então, quem ainda não preencheu o formulário com nome, CPF e e-mail, por favor, preencha, tá bom? Tá lá eu até fixei a mensagem justamente para que a gente não se perca. Bom, hoje a gente vai inverter a ordem, né? A gente fez ontem a gente trabalhou primeiro química e depois na segunda aula a gente trabalhou física. A gente faz uma inversãozinha, tá? Para a gente não ficar repetindo a mesma sequência. Só que agora a gente vai entrar na segunda frente de física, assim como a gente vai entrar na segunda frente de química também. Esta segunda frente, ela vai começar trabalhando um assunto que vai ser útil muito mais na primeira frente. Uai, por que a câmera não está vindo atrás de mim? A câmera acho que está meio. Ah, ela parou de funcionar, peraí. Ela ficou meio burra. Espera um pouquinho, gente. Não, nada a ver isso aqui. Vamos ver. Agora ela está vindo. É, agora ela veio. Nessa segunda frente, a gente começa a trabalhar um assunto que é o assunto de vetores, que ele vai ser muito útil para trabalhar muito mais na primeira frente, na parte de mecânica. Ontem, não sei se vocês lembram que em dado momento a gente estava discutindo sobre velocidade e eu tinha comentado com vocês que a gente ia, a princípio, considerar a velocidade como um número, ou positivo ou negativo. No entanto, a gente sabe que velocidade, assim como outras grandezas, como força, quantidade de movimento, campo elétrico, são forças, são grandezas que a gente chama na física de vetoriais. E quando a gente trabalha com grandeza vetorial, o que a gente precisa aprender a fazer é lidar com essas grandezas como a gente faz com número. Números, a gente faz conta de soma, a gente faz conta de subtração, a gente multiplica, a gente opera com os números. Os vetores também são coisas que eu posso operar. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente ter uma noção de como trabalhar com essa coisa, de como fazer uma soma de vetores, como fazer uma subtração de vetores. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre as operações. Então, a gente pode começar a aula, acho que já é um bom começo, falando o que é um vetor. Vetor. O vetor é uma ferramenta que a matemática criou para auxiliar em outras áreas, também que uma ferramenta. O vetor, ele é um elemento matemático associado a. E aí eu tô dando uma definição pensando na utilidade dele para a física. Então eu escrevo elemento matemático associado a grandezas que são descritas a partir de. E aí entra aquele conceito que a gente estava discutindo ontem. Na física, tem algumas grandezas que, para você descrevê-las, você vai precisar me dar três informações.
Eu preciso saber o valor daquela grandeza. Então vamos imaginar, vamos pegar o caso da força, que força é o caso mais palpável, né, de grandeza vetorial. A força ela tem um valor, que é dado em newtons. Ela vai ter uma direção, ela vai ter uma direção. O que que é a direção de uma força? Uma vez que uma força é aplicada num corpo, por exemplo, e se a força ela pode ser aplicada na horizontal, ela pode ser aplicada na vertical. Isso é direção da força. E a terceira característica é o sentido. O sentido. Ou seja, uma vez que a força é aplicada, por exemplo, na horizontal, ela pode ser aplicada da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se a força é aplicada na vertical, ela pode ser aplicada de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, isso eu chamo de sentido. Então, a junção dessas três informações, ela é feita por meio de um vetor. Como que a gente representa o vetor? A famosa setinha. Então, o vetor ele tem que ter o valor, uma direção e um sentido. O valor, a gente costuma chamar na matemática e na física de módulo, ok? O valor, a quantos newtons. Esse valor do vetor, ele é normalmente representado pelo tamanho da seta. Por exemplo, imaginem que eu vou desenhar uma seta representando a força. Aqui no meu quadro, que é quadriculado, eu desenhei um segmento com 5 quadradinhos. E eu vou desenhar, por exemplo, esse segmento apontando para a direita. Então eu tenho três coisas aqui, ó. Primeira, o tamanho do vetor, que é de 5 quadradinhos. Então eu vou escrever aqui assim, ó. O módulo da força é igual a 5 newtons. Eu escrevo assim, ó. O módulo da força, 5. Eu ponho essa setinha em cima da letra F para dizer para a pessoa que isso é um vetor. A direção do vetor, ela está explícita aqui, ó. Isso aqui é a direção, ó. Tá? Horizontal. E o sentido do vetor é dado pela setinha. Sentido. Então eu tenho uma força de módulo 5 newtons, horizontal para a direita. Acabou. Tudo bem? Se eu quisesse, por exemplo, representar uma força de 10 newtons, eu deveria desenhar um vetor duas vezes maior. Uma força de 15 newtons, três vezes maior. Ou seja, o valor da força, ou da grandeza em si, né? O módulo, ele é proporcional ao tamanho do vetor. Então, vou escrever aqui, ó. O módulo é proporcional ao tamanho do vetor. Do vetor. Ok? Tá. Duas coisas importantes que são premissas para a gente trabalhar com vetor. Informações importantes. Importantes. Vetor, ele não é um número, mas a gente está buscando trabalhar com ele como se ele fosse um número, já que eu quero somar vetor, subtrair, né? Pois bem, quando dois números são iguais? Dois números são iguais quando eles representam a mesma quantidade. Tipo, vou falar uma coisa meio idiota. 3 é igual a 3. Ou seja, está representando a mesma quantidade. Para você afirmar que dois vetores são iguais, eles precisam ter tudo igual. Então eu vou escrever assim, ó. Igualdade de vetores. Igualdade de vetores. Eu vou dizer que dois vetores são iguais quando possuem
o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Para as três coisas eu preciso ter igualdade. Ah, professor, se os dois vetores tiverem o mesmo valor, só que um apontando para a direita e outro apontando para cima, já não é igual. Ah, os dois estão apontando para cima, os dois têm o mesmo módulo, estão na vertical, só que um está para cima e outro para baixo, já não é igual, tá? Eu preciso ter as três características deles para dizer, olha, os três são iguais. Outra coisa importante que a gente usa quando faz subtração é o que eu chamo de vetor oposto. Vetor oposto. Por exemplo, na matemática tem esse lance de número oposto. Qual é o número oposto do número 4? Menos 4. Aqui eu também tenho esse conceito. Para dois vetores serem opostos, eles precisam ter o mesmo tamanho, eles precisam estar na mesma direção, só que em sentidos opostos. Então, para ter dois vetores opostos, eles precisam ter o mesmo módulo, ou seja, né, o mesmo tamanho, a mesma direção e sentidos opostos. A porta está fechada? A outra também tá? Peraí. Eu tô achando que a outra porta não está fechada. Não é possível. Não, é possível sim. É pelo buraco. É. Hã? Tem buraco na outra, né? De fração, né? Ó, deixa eu ver se a câmera tá me filmando. É, olha lá, a câmera não tá me filmando agora. Vem, minha linda, vem pra cá. Aí, aí. Então seria mais ou menos isso, ó. Ok, eu tenho um vetor, ó, um vetor F. Aí quando eu vou representar o vetor oposto, eu faço isso aqui, ó. Esse é o vetor menos F, ó. Onde a gente usa muito esse conceito, né? Ação e reação. Lembra? Se eu te empurro, você me empurra. Então, quando a gente vai trabalhar com segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, princípio de ação e reação, se eu empurro a parede me empurra, esse é um conceito bom para a gente aplicar vetor oposto, tá? Porque o par ação e reação, por exemplo, é um par de vetores opostos, tá? Só que um aplicado num corpo e o outro aplicado no outro corpo, tá bem? Beleza? Isso aqui é a definiçãozinha bem básica do que a gente precisa para começar a trabalhar com a soma de vetor, tá? O próximo passo aqui é, então, eu já sei o que é um vetor, eu já sei quando os vetores são iguais e quando eles são opostos. Agora eu vou pegar vetores e vou aprender a somar. Depois eu aprendo a dividir, a subtrair. É basicamente isso que a gente vai fazer durante essas aulas, tá? De vetores. Então vamos lá. Soma vetorial. Soma vetorial. Para você fazer uma soma vetorial, tem uma técnica, tá? Talvez você já tenha visto essa técnica com um nomezinho bem especial lá no cursinho e tal. Ela é chamada de regra do paralelogramo. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: você está somando duas coisas, são vetores. Se você está somando dois vetores, o teu resultado é um vetor. Simples assim. Esse vetor, que é o resultado da soma de dois vetores, ele tem um módulo, ele tem uma direção e ele tem um sentido. Então, o vetor resultante, ele tem que ter essas três coisas, ó. Tudo bem? Tá.
Como que a gente faz essa técnica? Vamos imaginar uma situação em que a gente precise somar vetores. Então a situação é a seguinte, ó. Eu tenho aqui um corpo. Esse corpo, ele está amarrado a duas cordas. E nessas cordas, duas pessoas vão fazer forças. Uma das pessoas vai fazer uma força assim, ó. Ahn, assim, ó. Então aqui eu tenho uma força que eu vou chamar de F1. Eu vou fazer de conta, eu vou dar valores para as forças, tá? Para que depois a gente possa fazer contas. Vamos supor que essa força F1 ela seja de 3 newtons. Pronto. A segunda corda também está amarrada no mesmo corpo. Ela está fazendo uma força assim, ó. Peraí, deixa eu colocar maior aqui. Ó, essa força aqui, vou chamar de F2, ela vale 4 newtons. Tá aqui. Então o corpo ele está sofrendo ação de duas forças. Lá na segunda lei de Newton, a gente aprende que quando um corpo está sob ação de mais de uma força, a gente pode determinar o que se chama de força resultante. E a força resultante é uma soma de vetor. Então eu preciso pegar esses dois vetores e somar. Somar vetor significa que eu tenho que desenhar o vetor resultante, tipo assim, né, na prática. Se tem um corpo sendo puxado para cá e tem um outro corpo, e tem o mesmo corpo está sendo puxado para cá, para onde esse corpo vai ser arrastado, de fato? É isso que o vetor resultante vai me dar nesse contexto. Por que que a regra se chama regra do paralelogramo? Pelo seguinte, um, o paralelogramo é uma figura de quatro lados, sendo que dois desses lados são paralelos. Por exemplo, o retângulo é um paralelogramo, o próprio quadrado, o losango, sabe aquele balãozinho? O losango é um paralelogramo. Então a regra se chama regra do paralelogramo pelo seguinte: eu vou desenhar, eu vou usar esses dois vetores para desenhar aqui um paralelogramo. Eu vou criar uma figura de quatro lados. Como que eu faço isso? Ó? Percebe que os vetores estão no mesmo corpo, né? Tá vendo a ponta do vetor F1 aqui, ó? Dessa ponta, eu vou traçar uma linha paralela ao vetor de baixo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou repetir o mesmo processo usando o vetor F2. Da pontinha do vetor F2, eu vou traçar uma paralela ao vetor F1. Vamos tentar fazer isso aqui. Quando você terminar de fazer isso, você vai obter uma figura assim, ó, um paralelogramo. Tudo bem? Tá. Observa que esse paralelogramo, ele tem duas diagonais, ó. Tá vendo? Tá vendo essa diagonal maior aqui, ó? Olha o tamanho dela. Ó. Essa diagonal é o vetor resultante. Resultante. A gente chama resultante por uma razão muito simples, né? Ele é o resultado de uma soma. Ali, ó. Essa é a força resultante. Coloquei os dois vetores juntos, desenhei o paralelogramo e peguei a diagonal que parte dos dois vetores, tá vendo? Essa é a força resultante. Tá? Observa o seguinte, esse vetor, ele tem um tamanhão, tá vendo? Um comprimento. O tamanho desse vetor é o módulo dele. Ah, professor, mas eu não posso dizer então que se eu estou somando 3 com 4, esse vetor não vai valer 7? É aí que está o problema. É aí que está o problema. Vetor é uma coisa que 3 mais 4 não dá necessariamente 7.
Aí você fala, tá, mas como é que eu vou saber o tamanho dessa birosca? Porque basicamente é isso que eu quero. Vamos calcular. Ô, gente, olha que beleza você calcular o módulo do vetor. Ó, o módulo do vetor ao quadrado é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Olha o tamanho da conta. Multiplicado por um número. E é aqui que está a estranheza da coisa. Cosseno de θ. Então é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo multiplicado pelo cosseno de θ. Θ é um ângulo. Esse ângulo está aqui, ó. Olha lá. É o ângulo de abertura entre os dois vetores. Então, por exemplo, se esse ângulo for um ângulo de 30 graus, aqui vem o cosseno de 30. Se esse ângulo for um ângulo de 45 graus, aqui vai vir o cosseno de 45, e assim sucessivamente. O que é importante a gente perceber nessa conta? O valor desta conta depende fundamentalmente deste número. Por quê? Porque esse número varia. O vetor 1 vale 3. O vetor 2 vale 4. Mas esse ângulo aqui pode ser maior, pode ser menor. Ele pode ser um ângulo de 90 graus. Ele pode ser qualquer tipo de ângulo. Tá? O que é importante de vocês perceberem? Se eu pegar esses dois vetores aqui, ó, e começar a abrir eles mais ainda, imagina essa situação. Eu pego os dois vetores aqui, ó, e aí eu começo a abrir eles assim, ó. Se eu começar a abrir os vetores, ou seja, se eu começar a aumentar o ângulo θ, o que vocês acham que acontece com isso aqui, ó, com esse negócio? Tenta imaginar essa situação. Você vai abrir isso e vai desenhar de novo a resultante. O que vai acontecer? Diminuir. Quanto mais você fecha, quer ver, ó? Desenha mais fechado, ó. Fechei mais. Para construir o paralelogramo, você vai ter que fazer uma puta diagonal. Por outro lado, se eu abro mais o vetor, se eu aumento a abertura do ângulo, aqui, ó, a diagonal fica menor. Então, esse vetor resultante, ele pode vir para cá ou para cá, vai depender dessa abertura aqui. No entanto, pessoal, tem muitos alunos que nem conhecem, talvez nem conheçam essa fórmula. Essa fórmula é a fórmula que você usa para fazer qualquer tipo de soma de vetor. Só que quando você vai sentar e fazer exercício de vestibular, você se depara com uma realidade. E qual é a realidade? Existem alguns ângulos famosos. Por exemplo, 90 graus. É muito comum a gente fazer soma de vetor usando Pitágoras, por exemplo. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Existem alguns ângulos que, se aparecerem nos exercícios, você não precisa fazer essa puta conta desgraçada. Essa conta desgramada aqui, você vai fazer com ângulos específicos. Se aparecerem esses ângulos famosos aqui, a gente não precisa fazer essa conta. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Quer ver? Ó? Deixa eu ver como é que eu vou escrever isso aqui. Ó. Ah, alguns ângulos importantes. Nossa, como a voz do Donizete é igual a do Robertson, né? Parecida. Ó. Então vamos começar com os ângulos importantes. Um dos ângulos que mais vai aparecer na tua vida, para você fazer soma de vetor, é o ângulo θ igual a 0 graus. Então é o seguinte, pessoal, imaginem
esta situação aqui, ó, esse desenho, só que com ângulo de 0 graus. Como que seria o desenho com os vetores fazendo um ângulo de 0 graus? Vamos tentar desenhar aqui, ó. Vou fazer aqui o corpo. Aí eu vou desenhar um vetor assim, ó. Esse aqui vai ser o vetor 3 newtons. E o outro vetor vai ser esse aqui, ó. Vê se vocês conseguem perceber que aqui eu tenho dois vetores formando um ângulo de 0 graus. Tá. Se eu quiser fazer a soma desses dois vetores, eu teria que aplicar essa fórmula aqui, ó. E eu teria que colocar o que nessa fórmula? Eu faria isso aqui, ó. Resultante ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno de zero. Pus ali. Alguém lembra quanto que vale o cosseno de zero, gente? Eu lembro, mas eu queria ver se vocês lembram. Cosseno de zero. 1. Cosseno de zero vale 1. Então esse número vale 1. Quanto que é 1 vezes 2 vezes F1, F2? É 2 F1, F2. Então vai ficar assim, ó. Força resultante ao quadrado igual a quadrado do primeiro, 9, mais quadrado do segundo, 16, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, vezes o cosseno de θ. 2 vezes 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Aqui eu tenho 9 mais 16, que dá 25. Então vai ficar força resultante ao quadrado igual a 25 mais 24. 25 mais 24 dá 49. Tira a raiz quadrada, 7 newtons. Vocês perceberam o que aconteceu com a força? A força resultante de 3 e 4 deu 7. Esse é o único caso onde 3 mais 4 de fato dá 7 no vetor. Os dois vetores estão apontando para o mesmo lado. Então, se você quiser calcular a resultante, basta pegar esses dois números e simplesmente somar. Ó. Ok? Então, daqui a gente pode tirar uma conclusão. Qual é a conclusão? Se eu tiver dois vetores, depois eu escrevo, tá? Só vou falar primeiro. Se eu tiver dois vetores que estão apontando para o mesmo lado, a soma dos vetores é igualzinho à soma de dois números. Tudo bem isso? Vamos escrever isso aqui, ó. Para vetores, para vetores de mesma direção e sentido, podemos fazer a soma dos vetores, podemos fazer a soma, perdão, sua soma, como se fossem números. Tá aí. Então não preciso fazer essa fórmula gigantesca, besta, para trabalhar com vetores assim. Não tem porquê. Então, os vetores estão apontando para o mesmo lado, pega os dois, soma e pronto, e segue o baile. Outra situação que é muito comum. Ao invés dos vetores estarem apontando para o mesmo lado, eles podem estar apontando para lados opostos. Então imagine uma outra situação. Nessa outra situação, o ângulo ele é 180 graus. Então a configuração do desenho seria mais ou menos a seguinte, ó.
Você tem aqui um vetor, o corpo, ele vai sofrer uma força para a direita, F2, 4 newtons, e para cá, 3 newtons. Olha aqui. Ó. A rigor, o que que eu deveria fazer? A gente vai fazer uma vez para nunca mais precisar. Eu deveria abrir toda essa fórmula aqui e colocar aqui, ó, no lugar do θ, o 180. Olha o que vai acontecer. Força resultante ao quadrado igual quadrado do primeiro, quadrado do segundo, 2 vezes primeiro segundo, vezes cosseno de 180 graus. O cosseno de 180 graus, gente, ele vale menos 1. Menos 1. Então, essa conta aqui, ó, o que que vai acontecer com ela na hora que eu botar menos 1 aqui? Tá vendo esse sinal aqui que fica 2 vezes F1 vezes F2 vezes menos 1? Esse menos 1, ele vai fazer isso aqui ficar negativo. Então essa conta ela vai ficar assim, ó. Resultante ao quadrado é igual a. Agora eu vou sentar o pau. Ó. Quadrado do primeiro, 9, mais segundo, 16. Mais não, menos 2 vezes 3 vezes 4. Olha lá. Aqui vai dar 25, normalmente, né? E aqui vai dar 24. 25 menos 24 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Qual a conclusão? Hã? É só subtrair. Vetor é uma coisa tão louca que às vezes uma soma vira uma subtração. Quando é que eu vou subtrair os vetores? Quando eles estiverem apontando um para cada lado. Então, a gente pode escrever uma conclusão aqui também. A conclusão é a seguinte: para vetores. Não, peraí. A resultante de dois vetores opostos, desculpa, de dois vetores com sentidos opostos, vai, vamos tentar completar juntos. A resultante de dois vetores com sentidos opostos é a subtração dos vetores. Subtração dos seus valores. Agora, tem uma outra coisa que eu queria que vocês tentassem perceber, gente. Imagina que cada braço meu é um vetor. Um vetor vale 3, outro vetor vale 4. Na primeira situação, eu estava assim, não estava? Os dois apontando para o mesmo lado, o resultante dá para o lado 7. Na segunda situação, eu estou nessa configuração. Eu tenho um para o lado, outro para o outro. É importante vocês perceberem que esses dois valores que a gente acabou de obter aqui, ó, 7 e 1, são valores máximos e mínimo desses dois vetores. Quando eu somo um vetor de 3 e 4, qual é o maior valor que eu consigo obter? Quando eles estão apontando para o mesmo lado. Qual é o menor valor que eu consigo obter? Eu posso obter qualquer outro valor entre 1 e 7, desde que eu varie o ângulo. Maior, menor. Agora eu tenho os valores intermediários. Ó. Eu posso botar 90 graus,
Posso botar 60 graus, posso botar o ângulo que eu quiser, posso botar 120 graus, eu posso escolher o ângulo que eu queira, mas dentro do mínimo e dentro do máximo, tá? Vamos pegar um ângulo entre 180 e zero, também famoso. Eu acho que esse é o mais famoso, que é o 90 graus. 90 graus. Acho que esse é o caso que a gente mais usa. Quando dois vetores estão fazendo 90 graus de ângulo, eles estão perpendiculares um ao outro. Então seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Você tem aqui o corpo, aqui eu vou desenhar um vetor de 3 newtons, e aqui eu vou desenhar um vetor 4. Pronto, tá? E aí vamos supor que nós tenhamos esse ângulo aqui, ó, que é 90 graus. O vetor resultante ele está para cá, ó. Se a gente fizer uma regra de paralelogramo aqui, ó, vum, vum, o vetor resultante ele está para cá. Quanto que vale esse vetor? Aí eu ponho a conta. Vamos lá. Olha o que vai acontecer agora, que legal. Quer ver, ó? Resultante é quadrado do primeiro mais quadrado do segundo mais duas vezes o primeiro pelo segundo vezes o cosseno de 90. O cosseno de 90, pessoal, vale zero. Agora, o que que acontece? Se esse cosseno vale zero, a hora que eu multiplicar o F2 e o F1 e o 2 aqui, ó, não vai dar tudo zero aqui, ó. Isso aqui vai desaparecer da conta. E aquela conta que era grandona, ela fica assim, ó. Força resultante ao quadrado é igual quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. A força resultante, ela não está aqui, ó. Isso aqui, gente, não sei se vocês já perceberam. Isso aqui é o teorema do Pitágoras. Ó, quem é o F1? Não é um cateto? O F2 não é outro cateto? A resultante não seria hipotenusa? Olha o que vai acontecer quando eu substituir os valores. Quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, 9, mais quadrado do segundo, 4 ao quadrado, 16, deu 25. Tira a raiz quadrada, deu 5. Então, o nosso vetor resultante aqui, ó, pessoal, se a gente fosse desenhar o paralelogramo, ó, desenha aqui, aí desenha aqui, ó, desenhei, e aí traça, uau, o resultante, tá? Qual a conclusão, então, que a gente chega? Se você precisar somar vetor perpendicular, nem perde tempo fazer essa porcaria. Já faz direto Pitágoras. Seria o equivalente a fazer esta conta. Então vamos escrever aqui, ó. A soma de dois vetores perpendiculares é obtida por Pitágoras. É obtida por Pitágoras. Tá aí.
Todo mundo assinou a lista? Deixa eu só colocar aqui. Que letra, hein, Carlos? Vamos pegar um caderninho de caligrafia ou não? Já? E tá assim? Meu Deus. Meu Deus. Você já está incorporando, né, o espírito do médico. Gente, o que que acontece? Utilizando essa técnica de soma de vetores, a gente resolve qualquer tipo de situação, tá? Desde que eu esteja somando dois vetores. Você pode perceber que na fórmula, a fórmula tem um vetor ao quadrado mais o outro vetor ao quadrado e assim. Infelizmente, essa fórmula não serve para você somar mais do que dois vetores. Não tem como, tá? Entretanto, existe uma técnica utilizada também para você fazer uma soma de três vetores, quatro vetores, cinco vetores. Então vamos falar um pouquinho sobre essa técnica. Ela não é uma técnica muito utilizada, tá? Você já vou avisando de antemão. Eu vou falar para vocês como funciona, porque normalmente os problemas que a gente trabalha fazendo esse tipo de operação, lei de Newton, a gente usa também um pouquinho na parte de campo elétrico, você vai sempre somar dois vetores. Raramente, mas muito, vai aparecer três. Se aparecer, eu vou escrever aqui, ó. Para a soma de mais de dois vetores, podemos utilizar uma outra técnica, tá? Podemos utilizar a técnica da poligonal fechada. Técnica da poligonal fechada. Eu vou explicar para vocês como funciona essa técnica, tá? Primeiro eu vou fazer a técnica usando dois vetores, só dois. Depois eu uso três. Só para com dois fica mais fácil da gente entender. Então veja, a gente começou a aula com esse problema aqui, ó. Eu tinha um corpo com duas forças e eu queria descobrir o vetor resultante. O que que a regra do paralelogramo me ensinou? Eu construo um paralelogramo e a diagonal do paralelogramo será o meu vetor resultante. Ponto. Eu vou construir esse vetor, ó, eu vou obter esse mesmo vetor, só que usando a regra da poligonal fechada. A regra da poligonal fechada funciona assim. Quando você for somar os vetores, ao invés de você colocar os vetores no mesmo ponto, ó, como a gente fez aqui, eu vou montar de um outro jeito. Então eu tenho um corpo, ó, vamos lá. Exemplo. Eu tenho lá o corpinho, eu vou desenhar bem parecido com aquele da figura ali. Eu tenho uma força F1 e tenho uma outra força para cá, F2. Certo? Tá aqui. Eu não vou montar o paralelogramo. Eu vou fazer o polígono fechado. Então eu vou fazer o seguinte. Tá vendo esse primeiro vetor aqui, ó? Ele tem uma origem e ele tem uma extremidade. Tudo bem? Ó, origem, extremidade. E o vetor 2 também. Origem, extremidade. O que que eu vou fazer? Eu vou encaixar o vetor 2 no vetor um como se ele fosse um trenzinho. Eu vou colocar o pipizinho do vetor um no bumbumzinho do vetor 2. Tuc, tá?
Então, imagina que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse vetor aqui, ó, e vou deslocá-lo para encaixar ele aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Vou desenhar o vetor F1 de novo. Esse aqui é o vetor F1. E o vetor F2, eu vou encaixar ele assim, ó. F2, tá? Se você tiver três vetores, você vai encaixar eles assim. Extremidade na origem, extremidade na origem, extremidade na origem, ó. Tudo bem? Então peguei o vetor, passei para cá. Agora, para você achar o vetor resultante, a regra pede para você fechar o polígono. Fecha o polígono. Fechei o polígono. Esse vetor é o vetor resultante. Ele deve apontar para onde? Para onde? Para onde todos estão apontando. Aqui, ó. Esse aqui é a força resultante. Se você fizer a regra do paralelogramo aqui, você vai chegar no mesmo vetor. Tá? Então eu posso obter o vetor resultante montando o paralelogramo ou manipulando os vetores para fazer o polígono fechado. Qual é o único problema dessa regra, gente? Eu não consigo, não tem uma fórmula para calcular esse vetor. A fórmula tem que ser essa mesma. Ó. A regra da poligonal fechada, ela não te permite calcular o vetor. Então, por exemplo, numa questão onde você só precisa saber qual vetor é, sabe aquelas questões assim que o cara põe só os vetores nas alternativas? Você pode tentar fazer, tá? Eu, particularmente, nem uso essa regra. Eu uso mais essa daqui, ó. Agora eu vou usá-la num contexto de três vetores. Tá? Fala-me. Não, então, é por isso que eu tô falando, é uma outra regra. É uma outra regra. Se os dois vetores estão apontando para. Na verdade, a regra funciona assim. No caso da poligonal fechada, é assim. A ponta do vetor resultante tem que apontar para a ponta dos vetores. Tá? Na subtração é o contrário. Na subtração vai ser para cá. Ó. A regra é a mesma, só que na subtração eu faço para cá. Tá? Vamos pegar um de três vetores, quer ver? Ó? Com dois vetores, eu nem acho tão interessante usar, mas quando tem três, vamos colocar aqui, ó, para três vetores. Imagina a seguinte situação, quer ver? Ó? Eu vou até deixar vocês desenharem, tá? Vou dar uns minutinhos para ver se vocês desenham. Imagina a seguinte situação, ó. Tem um corpinho aqui, ele tem, vou colocar um pouquinho, uma força para cá, ele tem uma força para cá e tem uma outra força para cá, ó. F1, F2 e F3. Então imagina uma questão assim, ó. Um corpo está sendo submetido simultaneamente à ação de três forças, conforme mostra a figura. Assinale nas alternativas abaixo aquela que mais se aproximaria do vetor resultante. Então, o que eu teria que fazer? Eu tenho que pegar essas três forças, somar e montar o vetor resultante. Tá? Dá para fazer por paralelogramo? Dá. Só que se eu fosse fazer por paralelogramo, o que eu teria que fazer? Eu teria que escolher, por exemplo, dois vetores, fazer o paralelogramo deles e chegar no resultante.
Depois que eu obtive esse resultante, eu fazer um segundo paralelogramo. Então eu consigo fazer usando a regra do paralelogramo. Só que se eu preciso só desenhar o vetor, fazer essa regra mais rápido. Então vamos lá. Eu quero tentar desenhar o vetor resultante usando a poligonal fechada. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse vetor aqui e vou desenhar ele do mesmo jeito. Então o vetor está aqui, ó. Esse aqui é o vetor 1, esse é o 1. Aqui, ó. Beleza? Agora eu vou pegar um outro vetor e encaixar nele. Por exemplo, eu vou pegar esse vetor 2 aqui, ó, e vou trazer ele para cá, ó, para encaixar ele aqui no 1, tá? 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. F2. Agora eu pego esse vetor e ponho ele aqui, ó. Aqui. Pronto. Fecha o polígono. Fechei. E apontando para eles, ó, tá? Resultante. Tá? Tem alguns vestibulares em algumas questões mais assim nessa linha que o exercício pode te apresentar inclusive esses vetores colocados numa folha quadriculadinha, tá? É até comum acontecer isso, beleza? Tá? Não é uma questão, não é um tipo de raciocínio que vai aparecer, por exemplo, numa prova como a do Enem. Difícil ter uma questão de vetor no Enem. Porque vetor é uma ferramenta. Então eu estou usando isso para resolver uma questão, entende? Tá? Então, tem um outro jeito de fazer o módulo. Eu vou ensinar também. Por exemplo, eu consigo calcular esse módulo fazendo o versor. Eu vou explicar, calma. Exatamente. A diferença na poligonal fechada da soma para subtração é para onde está o vetor. Na soma, o vetor acompanha as setas. Na subtração é o contrário. Aí. Mas eu vou dizer bem honestamente, tá, gente? Eu realmente isso aqui a gente quase não usa no dia a dia. Existe uma outra maneira da gente trabalhar com vetor, ainda para fazer soma, tá? Que é a chamada decomposição vetorial. Então, isso é uma coisa que a gente precisa também comentar. Mas antes de falar da decomposição, eu quero falar sobre uma outra coisa. Tá tudo dentro da soma, tá, gente? Podemos expressar um vetor na forma de versores de módulo unitário. Espera só um pouquinho, gente. Eu vou ter que dar uma saidinha, tá? É que o Dori não sabe, cara, dessa treta. Coitado. Era só um pouquinho, tá? Pessoal de casa já veio, tá? Rapidão.
Tem como abaixar um pouquinho, Doni? Tá vazando, cara, por cima. Obrigado. Ô, cadê meu café, velho? Ô, oi, agora sim. O pessoal tem café, tá? Só pra avisar. Eu aproveitei e já peguei lá. Vamos falar desse negócio de versor, porque isso aqui é muito louco, gente. O vetor, ele tem um módulo, ele tem uma direção e tem um sentido. A gente pode expressar esse módulo e essa direção e sentido na forma de mini versores, de mini vetores, perdão. Um versor é um mini vetor. Vou explicar para vocês melhor isto. Imaginem, por exemplo, que eu tenha um vetor assim, ó, tá? Esse aqui é o vetor, beleza? Esse vetor ele não está nem horizontal nem vertical, ele está meio de lado, certo? Tá. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. O pessoal de casa certamente não vai enxergar. Mas esse vetor aqui, para eu construir ele, eu tive que andar três casinhas para o lado direito e três casinhas para o lado de cima. Então, ele é um vetor que tem uma coordenada horizontal de 3 unidades e tem uma coordenada vertical de 3 unidades, para cima e para o lado direito, certo? Eu posso expressar esse vetor assim, ó. Eu vou chamar esse vetor de vetor V. Ele é igual a 3 unidades horizontais. Tá vendo esse xzinho aqui, ó? Esse xzinho, você vai imaginar que é um vetorzinho assim, ó, de uma unidade. Ó, isso aqui é um versorzinho, ó. Então, se eu tenho 3 unidades para a direita, eu tenho 3x. E eu também tenho unidades para cima. São 3 unidades para cima. Essa unidadezinha para cima aqui é um vetor, um pequenininho, que eu vou chamar de yzinho. É um versorzinho horizontal, vertical. Então eu posso dizer que o meu vetor V, ele é 3 para a direita e 3 para cima. Cuidado com uma coisa. Tá vendo esse mais aqui, ó? Ele não é para somar 3x mais 3y dá 6xy. Tá? É só para dizer, ó, ele tem uma coordenada horizontal e uma coordenada vertical. Isso serve para qualquer tipo de vetor. Então, por exemplo, por que eu estou te contando isso, Carlos? Por que eu parei para falar sobre isso? Você perguntou para mim como é que eu poderia somar esses três vetores, sem precisar fazer essa. Você vai escrever todos eles desse jeito. Só dá para fazer se você tiver planificado. O cara, por exemplo, se tiver uma questão dessa na tua frente, ele vai ter que te dar os quadradinhos. Porque aí você tem condição de fazer isso aqui. Quer ver um outro exemplo? Vou pegar um outro vetorzinho, quer ver? Agora eu vou desenhar um vetor assim, ó. Ó. Esse aqui é o vetor W. Eu quero escrever o vetor W em função de coordenadas XY. Então, o que que eu faço? Ó, o que que eu sei? X é horizontal, Y vertical. Ok. Aí eu vou fazer uma contagem aqui dos quadradinhos.
tá? Na horizontal, eu tenho dois quadradinhos para a direita. O vetor não está apontando para a direita aqui, ó. Então eu tenho dois quadradinhos, ó. 2x. E na vertical eu tenho quatro quadradinhos, ó. Eu desenhei quatro quadradinhos para baixo. Só que tá para baixo. Quando tá para cima, eu pus positivo aqui, ó. Tá vendo? Agora eu faço isso, ó. Pronto. O vetor W é escrito com esse sistema de coordenadas aqui, ó. Quer ver um outro caso? Só mais um, tá? Oi. Mas o valor unitário é quanto? Adivinha? Um. Então, por exemplo, se o cara pedir para você calcular o módulo desse vetor, o que que você faz? Pega esses dois números e faz Pitágoras. Porque o vetor ele tem 3 para cá, 3 para cá. É como se você tivesse um vetor aqui de 3 e um outro de 3. Isso aqui seria resultante. Então você pega esses números aqui, ó, e faz o Pitágoras dele, tá? Ó, e se o vetor for, por exemplo, horizontal, ó, aqui eu vou colocar o vetor z. Esse aqui é o vetor z, tá? O meu vetor z, ele tem um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos para a direita. Então, o meu vetor z, ele vale 5x mais 0y. Como ele não tem nem para baixo nem para cima, a coordenada vertical dele é zero. Aí, olha que beleza que é isso aqui. Puta, eu acho muito louco isso aqui. Sabe por quê? Você faz a conta que você quiser com essas merda. Por exemplo, o cara chega para você e fala assim: agora eu quero que você faça a seguinte conta: V mais W mais Z. Eu quero somar os três vetores. O que que eu faço? Soma coordenada por coordenada. O vetor V vale 3 para a direita. O W vale 2 para a direita. Já tem 5 para a direita. Mais 5 para a direita. Então, o nosso vetor resultante ele vai ter 10 para a direita. Estão entendendo o que eu estou fazendo, gente? Ó, tum, tum, tum. Agora eu vou somar as coordenadas do Y. 3y menos 4y dá menos y mais 0y. Desenha ele. Como que seria o vetor resultante? Ele é 10 para a direita e 1 para baixo. Seria uma coisa assim, ó. Olha lá. Se eu pegar esse vetor, pegar esse e fizer isso aqui, eu vou obter isso aqui, tá? Isso também é um recurso que a gente só pode usar, como o Carlos falou, né? Se eu tiver esses quadriculadinhos aqui. Senão a gente não tem como fazer. Mas uma dica que eu dou para vocês, gente, no caso da física, é que a gente está usando, está aprendendo vetor para trabalhar com a física. Toda vez que você vira um vetor, tenta exercitar a sua cabeça para fazer isso aqui mentalmente. Então, você viu um vetor para diagonal? Quebra ele em dois. Viu esse vetor? Quebra ele em dois.
Porque esse quebrar do vetor, este raciocínio de imaginar um vetor quebrado, ele é muito importante dentro das resoluções de problemas. O cara está sofrendo uma força assim. O aluno que está mais preparado, ele enxerga a força assim como sendo duas componentes já, direto. Porque a gente sempre vai decompor vetor, tá? Por falar em decomposição, né? Vamos lá. Uma outra coisa que a gente precisa aprender a fazer é decompor. Vamos falar sobre isso também. A decomposição é uma operação matemática também, tá, gente? Ela não é a soma, mas é uma operação matemática que a gente faz com vetor. Tá, vamos lá. O que a gente fez aqui, ó, na verdade, quando eu falei dessa história dos versores aqui, ó, isso aqui já é um raciocínio para a gente entender que o vetor pode ser quebrado. Quando eu olho para esse vetor aqui, ó, e enxergo que ele tem 3 unidades para a direita e 3 unidades para cima, eu estou, de maneira quase que mental, eu estou transformando um vetor em outros dois. Eu poderia muito bem representar esse vetor usando dois outros, não podia? Então, isso é uma decomposição. A decomposição é quando você pega um vetor e transforma ele em dois. Só que esses dois têm uma particularidade entre si. Eles são sempre perpendiculares. Então, eu vou escrever assim, ó. A decomposição vetorial é um processo de transformação, é um processo que transforma um vetor. Um, Dan, você pode chamar a câmera? posso, espera só um pouquinho. Ela parou, né? Em dois. Espera só um pouquinho. Ah, é. Oi, volta. Vem. Que filha da puta. Vamos ver agora. Ela tá na hora do café dela. Por que que ela parou? Acho que essa pilha tá ruim. Aí. Eu vou trocar ela tá no manual, tá? Ela parou de funcionar. Eu vou colocar ela no manual. Ó, processo que transforma um vetor em dois outros. Esses dois vetores que a gente vai obter, eles são chamados de componentes. E só tem uma condição. Esses dois vetores que a gente vai quebrar, né? Vai transformar um vetor em dois, eles precisam ser perpendiculares, tá? Então, vou escrever processo que transforma um vetor em dois outros que sejam perpendiculares entre si. E aqui, gente, qual é o, vamos dizer assim, o conhecimento prévio que você tem que ter de matemática? Você tem que lembrar de seno e cosseno, tá? Não é nada muito absurdo. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui. Vamos
imaginar uma situação em que a gente vai precisar fazer isso no dia a dia, tá? Para o vestibular. Um assunto em que a gente usa muito em decomposição é o assunto lançamento oblíquo. Então imagina a situação que é a seguinte, ó, eu tenho aqui uma bolotinha e o jogador, ele vai dar um chute nessa bola de tal maneira que a bola vai parar lá do outro lado do campo. Esse movimento que a bolinha faz, ele é um arco de parábola. E a gente aprende dentro do estudo dos lançamentos a calcular coisas, como por exemplo, a altura que a bolinha vai, o alcance da bolinha, tá? Ela pode cair mais para frente ou mais para trás, ela pode ir mais alto ou mais baixo. Não sei se vocês lembram dessa situação. E qual é o fator que influencia diretamente na altura, no alcance? A velocidade da bolinha. Mais do que a velocidade, não só a velocidade, mas o ângulo que o jogador bate na bola. Se o jogador bater muito embaixo da bola, se o ângulo de lançamento for muito grande, a bolinha pode até ir alta, mas ela não vai tão longe. Por outro lado, se o jogador der um ângulo mais rasante, a bola ela vai mais longe, mas provavelmente ela não vai tão alta. Vocês conseguem imaginar essas situações todas variando? Tudo isso por quê? Porque existe aqui um vetor velocidade. E aí o que a física nos ensina? Para que você consiga estudar esse movimento de lançamento, para você conseguir calcular a altura, pra você conseguir calcular quanto tempo a bolinha voa, para você fazer as contas, você precisa pegar essa velocidade e quebrar ela em duas. Então a gente, quando você vai fazer um problema, resolver problemas de física desse tipo, você não vai enxergar a bolinha fazendo isso. Você vai enxergar a bolinha fazendo duas coisas. A primeira coisa é a bolinha vai ser arrastada para a direita com uma velocidade horizontal. Mas existe uma outra velocidade que leva ela para cima. Então, a nossa proposição aqui seria pegar esse vetor e quebrar ele em dois. Um no eixo x, perpendicular, e outro no y. Tudo bem? Qual que é o raciocínio matemático para fazer essa transformação? A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você quer decompor o vetor? Imaginem que esse vetor ele está num sistema de eixos. Então, vou desenhar aqui o sisteminha. Ó. Aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo x, e aqui eu tenho o eixo y. Opa, pronto. Tá? O vetor, a gente desenha o sistema de tal maneira que o vetor ele fique bem na origem do sistema, tá vendo? Tá. Agora eu vou imaginar dois vetores que, quando somados, me dão esse aqui. Tudo bem? Como que a gente faz isso? Tá vendo a ponta do vetor aqui, ó? Você concorda que se a gente fosse usar uma regra de paralelogramo, isso aqui, ó, seria a diagonal do paralelogramo? Seria o vetor resultante. Eu vou pegar a ponta desse vetor aqui, ó, e vou projetá-la até o eixo X. Ó, vou fazer isso aqui, ó. Quando eu pego a ponta do vetor e projeto ela no eixo X, tá vendo que aqui tem um segmento aqui, ó? Este segmento é a componente X do vetor. Aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de Vx. O que é o Vx, ó? É a componente horizontal de V.
lá no contexto dos lançamentos, né? A gente usa essa velocidade para descobrir quanto tempo a bolinha, quanto tempo não, quantos metros a bolinha cai lá na frente, tá? Só que existe uma outra velocidade, a velocidade que leva ela para cima. Como é que eu obtenho essa velocidade que leva ela para cima? Você vai fazer a mesma coisa. Da ponta do vetor, você vai projetar um, um segmento até o Y. Você vai fazer isso aqui, ó. E aí, tá vendo esse segmento aqui, ó? Esse segmento é o VY. Que merda, eu tô com soluço. Olha lá. Tô bebaço. VY. Componente vertical de V. Tá bom? Uma coisa, de novo, um raciocínio de abstração mental. O tamanho desses vetores varia de acordo com a inclinação do preto, ó. Não sei se vocês conseguem perceber isto. Por exemplo, ó, no meu desenho, dá para perceber que o vetor Y está maior que o X. Por que isso aconteceu? Porque o vetor daqui está muito para cima. Se esse vetor estiver muito para baixo, aí é o Vx que aumenta. Tá bom? Pode acontecer, sim, dos dois vetores serem iguais. Pode acontecer. E aí seria quando você está fazendo exatamente 45 graus. O que eu quero que vocês consigam perceber é o seguinte: o tamanho desses vetores, gente, depende diretamente desse bendito ângulo aqui, ó. Então, qual vai ser o problema muito comum? Eu vou precisar pegar um vetor, decompor em duas componentes e calcular os valores. E para isso, o exercício precisa me dar informações sobre este ângulo aqui. Então, como é que a gente calcula o módulo desses componentes? Vamos calcular os módulos. Módulos. Para você calcular o módulo, gente, você desses vetores aqui, ó, você precisa conhecer o seno e o cosseno desse ângulo. Veja por quê, ó. Enxerga aqui um triângulo retângulo. Chegou? Nesse triângulo retângulo, o x, ele é um cateto adjacente, ó. Perceberam? E o v não é a própria hipotenusa? Quer dizer, o vetor em si, aquele vetor que você está querendo decompor, ele é a hipotenusa do triângulo. Então eu posso dizer o seguinte, que o Vx é igual, desculpa, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ó, o cosseno deste ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se o teu problema for encontrar o Vx, que é o que a gente vai precisar fazer com bastante frequência, se o teu problema for encontrar o Vx, então você vai falar que o Vx é igual a V vezes o cosseno do θ. Então eu pego o vetor, multiplico pelo cosseno do ângulo e eu acho o Vx. Tá? Nas aulas de exercícios a gente tem uns dois ou três para a gente fazer esse mecanismo. Agora eu vou encontrar o VY. O VY está aqui, ó, em pé. Agora, percebam uma coisa, gente. O VY, ele tem exatamente o mesmo tamanho desse lado aqui do triângulo, ó. Exatamente o mesmo tamanho. Ó, VY
E aqui o lado do triângulo. Agora, esse lado aqui, ele é o cateto oposto do ângulo alfa. Então eu posso dizer que o VY tem o mesmo tamanho do cateto oposto, não tem? Então, para achar o VY, eu vou fazer isso aqui, ó. Seno de θ é igual a VY sobre V. Olha lá. VY sobre V. O cateto oposto sobre hipotenusa dá o seno. E aí, se o seu problema for encontrar o VY, evidentemente, o VY é igual a V vezes o seno de θ. Tá? Por que a gente está escrevendo o Vx e o Vy em função de seno e cosseno? Porque normalmente nos problemas, o que ele dá de informação para você é o seno, o cosseno, ele vai te dar o ângulo, né? Na verdade, ele vai te dar às vezes já o cosseno e o seno direto. E ele te dá o vetor resultante. Ele dá esse vetor. Então eu uso o vetor resultante para poder calcular as componentes de que depois eu vou usar para fazer outras contas ali na frente, tá? E aí? Se vocês tiverem firmeza em tudo isso que a gente falou até aqui, vocês não vão ter problema com vetor lá na frente, tá? Apesar de que a gente aprende a fazer vetor mesmo fazendo exercício, tá? Não tem... Vou falar um pouquinho de subtração agora, tá? Vou falar um pouquinho de subtração. Então, só retomando, a gente falou sobre as características do vetor, falamos sobre a soma, falamos de duas formas para fazer a soma, né? Paralelogramo ou poligonal fechada. Discutimos alguns casos de ângulos, né? 0, 180 e 90. E eu queria também agora falar um pouquinho, falamos de decomposição e falar um pouquinho de subtração. Subtração, gente, a gente quase não usa, tá? Oi, não entendi. Eu posso falar do 120. É que o caso do 120 ele é um caso que só vale muito a pena falar se a gente tiver vetor igual. Vou fazer esse caso para você. Aqui, vou lembrar dele para vocês. O Carlos colocou aqui, gente, que eu acho que vale a pena a gente falar, um outro ângulo especial. Vamos colocar ele aqui, ó. Um outro ângulo especial. Você lembrou desse caso, velho? Ó, só que esse caso aqui, gente, ele é mais do que especial. Por quê? É um caso onde você tem vetores. Imagina, eu vou desenhar aqui que eu acho melhor. Imagina a seguinte situação, ó. Imagina que você tenha dois vetores iguais em termos de valor. Tá, ó, tem um corpo, duas forças iguais, tá? Sendo aplicadas ali no corpo. E vamos supor que o ângulo entre as forças seja de 120 graus. Lembra que eu tinha comentado com vocês, agora há uns minutos atrás, que quando você soma dois vetores, você tem sempre um valor máximo da soma e tem sempre um valor mínimo, certo? Qual é o valor máximo que dois vetores f e f poderiam assumir? Dois f's. Qual é o valor mínimo que dois vetores f podem assumir? Zero. F, f. Então, essa soma, ela pode dar qualquer coisa entre zero e 2f. Eu vou aplicar a lei lá dos
dos vetores, ó. Força resultante ao quadrado. Deixa eu colocar aqui embaixo, peraí. Vetor resultante ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno de 120 graus. Tudo bem? Gente, o cosseno de 120 graus vale menos meio. Ele é igual ao cosseno de 60, só que com o sinal oposto. A hora que eu fizer essa conta, olha o que vai acontecer, ó. Resultante ao quadrado é igual a quadrado do primeiro mais quadrado do segundo. Então aqui já dá 2f ao quadrado. Agora vem aqui, ó, gente. Aqui você tem 2 vezes f, que daria 2f ao quadrado. 2f ao quadrado vezes menos meio dá menos f ao quadrado. Ó, 2f's ao quadrado menos f ao quadrado. 2f ao quadrado menos f ao quadrado dá f ao quadrado. Então, a força resultante ao quadrado dá f ao quadrado. Portanto, a força resultante dá F. Quanto deu F mais F? Dá F. Esse é um caso onde a soma de dois vetores dá o próprio vetor. Por exemplo, se eu tiver aqui com uma força de 10 newtons e aqui uma força de 10 newtons, a resultante vai ser uma força de 10 newtons. Tá? Então aqui a gente pode colocar o seguinte adendo. A soma de dois vetores iguais, vírgula, com ângulo de 120 graus, vale o próprio vetor. Próprio valor daqueles vetores. Tá bom? Essa percepção de que dois vetores podem, a soma de dois vetores iguais pode dar o próprio vetor, né? Ela é muito utilizada em situações assim, ó. Você quer ver um exemplo onde isso aqui aparece? A gente vai usar isso aqui até em química, né? Na parte de geometria. Ó, peraí. Deixa eu virar a câmera aqui para o pessoal de casa. Olha que situação comum que aparece, ó, envolvendo essa questão dos 120 graus. Ó, a situação é a seguinte: eu tenho aqui um corpo sob a ação de três forças de mesmo módulo. Só que a particularidade é que o ângulo entre duas dessas forças é tudo 120 graus. Ó, tá? F, F, F. Cada ângulo entre duas forças vale 120. É uma figura bem simétrica, tá? Quanto vale a força resultante neste corpo?
Né? O que você teria que fazer? Pegar 2, calcular a resultante e depois fazer o paralelogramo. Se você sabe desta situação, você consegue resolver o exercício sem encostar na caneta. Veja por quê. Se você tem dois vetores aqui, ó, formando 120 graus, a soma desses dois vai dar um vetor F para cima. Eu não vou desenhar para a figura não ficar muito poluída, mas aqui, ó, vai dar um vetor F para cima. Você não precisa nem perder tempo de fazer isso aqui. Os vetores são iguais? São. Tem 120 graus entre eles? Tem. Então você já sabe que a soma vale F. Este vetor para cima, F, quando somado com este para baixo, vai anular a soma. Então esse é um caso onde a resultante dá zero. Onde a resultante vale zero. Tá? Só que, gente, é uma situação bem específica, né? Os vetores são iguais e o ângulo entre eles é de 120. Ah, se os vetores não forem iguais, aí, puta, aí tem que fazer a conta, tá? Mas não aparece. Quando aparece, aparece assim, tá bom? Tudo bem? Como é que nós estamos de horário aqui? Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte: a gente vai fazer o nosso intervalinho mais cedo, são 9h40. A gente volta às 10h10, tá bom? E aí, na volta, eu vou parar aqui, por quê, gente? Porque agora só a gente precisa fazer exercícios. Como nós temos duas aulas de vetores, a de hoje e a da semana que vem, a semana que vem com vocês, com a apostila, a gente já faz exercícios, tá bom? A gente volta então às 10h10, 10h15, e aí eu entro com a parte de química, tá bom?